Os custos fixos, ele tem o mesmo peso para uma indústria ou um comércio, um serviço, ou isso diferencia? É muito diferente, né? É muito diferente. Por exemplo, entre uma indústria, basicamente nós temos aí espaço que eu preciso tanto para comércio quanto para prestação de serviço. Mas a indústria eu não preciso me preocupar muito com a questão do ponto comercial, por exemplo, como o comércio precisa. Eu posso instalar a minha indústria numa situação onde a logística seja bem interessante, mas ali numa cidade no interior ou em local mais afastado um pouco, coisa parecida assim, aonde o preço do imóvel seja mais compatível com aquela atividade. Existe, inclusive, muitas situações, né, de incentivos fiscais oferecidos aí pelas autoridades locais, oferecendo aí isenção de IPTU, de ISS ou coisas parecidas assim, desde que você empregue pessoas da região, que você compre matéria-prima da região, coisa parecida assim. Eu citei aí que nós temos, assim, basicamente, as atividades econômicas, né? Nós temos aí o extrativismo, né? Que entra aí a questão florestal, a questão mineral, essas questões aí, até exploração aí, por exemplo, da extração do sal, tudo isso fica enquadrado aí no extrativismo, né? Depois temos aí as indústrias, o agro, né, que é muito importante, né? Hoje o agro representa aí cerca de entre 40% a 45% do PIB brasileiro, né? No agro, o aspecto importante é a terra, né, evidentemente para cultivar, e os implementos agrícolas ali, pessoas que conhecem o assunto. No extrativismo, precisa ter um local que fornece esse produto, minério de ferro ou alguma coisa assim, que é o ativo mais importante, né? Sem ela, né, sem ele, né, sem esse ativo, evidentemente não faz sentido, né, se estabelecer naquele local. Equipamentos e pessoas capacitadas. Na indústria precisa de estoque de matéria-prima, precisa de estoque de produto acabado, precisa de estoque de contas a receber, por exemplo, né? Você vai vender a prazo, vai financiar. Equipamento, né? O ativo permanente ali, né? Veículos, instalações, intangível também, por que não, né? E no serviço, né? Serviço basicamente precisa de um espaço não tão importante quanto o comércio, por exemplo, porém, em função da expectativa, digamos assim, do nicho de mercado que as empresas de serviço estão atuando, né? Evidentemente ele vai estar situado sempre numa região nobre, digamos assim. Aqui em São Paulo tem diversos polos, digamos assim, com essa característica, né? E a mão de obra e o custo principal é a mão de obra direta, né? São as pessoas que desenvolvem ali, uma empresa que desenvolve software, por exemplo, né? São as pessoas que desenvolvem, que fazem a manutenção, que trabalha com isso, mais o espaço e, eventualmente, algum produto incluído nesse serviço, né? Então, cada um deles tem um nível diferente, né? Diferenciado. Por exemplo, no comércio, né? Se for um comércio varejista e queira, por exemplo, se estabelecer um shopping center bem movimentado, bem conceituado, aqui em São Paulo, por exemplo, ou em outras grandes cidades, de antemão vai saber que existe aí um fundo de comércio muito importante nesse contexto aí, além, né, do local, do aluguel do local e mais as instalações ali. Mas o sucesso é quase que garantido assim nesse sentido, diferente de uma loja de rua, né? Então, esse nível ele varia muito. No comércio, o principal ativo é o estoque. É melhor que você invista no estoque e deixe de investir em espaço, por exemplo. Em espaço você pode pagar aluguel, né? Hoje, aluguel está aí na faixa de 0,4% ao mês, 0,5%, 0,6%, no máximo do valor do imóvel, né? Se você, ao invés de investir nesse imóvel, comprando esse imóvel, você investir no estoque, que vai te dar uma rentabilidade aí de 10%, por exemplo, é muito melhor que você faça isso do que ficar economizando 0,4%, 0,5% ali.